O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora vocês ficam com o cheque no qual eu e Felipe seguimos com a repercussão da invasão russa à Ucrânia. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Encontro entre diplomatas de Rússia e Ucrânia termina sem acordo. Pois é, na manhã da quinta-feira, no horário brasileiro, nós tivemos um encontro na Turquia, mediado pelo ministro de Relações Exteriores da Turquia, o Mevlut Cavusoglu, entre o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, e o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov. Os nossos ouvintes talvez pensem, putz, vocês nem falaram disso no programa passado. Por quê? Porque o encontro foi anunciado depois de sexta-feira e já ocorreu na quinta-feira. Então, isso entra um pouco até no que a gente já falou, que às vezes é melhor até esperar um pouco, para comentar as coisas com uma certa... as coisas já um pouco mais maturadas. Então, assim, teve um encontro entre o Kuleba e o Cavusoglu, depois o encontro entre o Lavrov e o Cavusoglu, e depois o encontro entre os três. E não foi definido acordo nenhum. Tá? Segundo o ministro ucraniano, o Lavrov afirmou que não tinha, que o Lavrov declarou, não ter autoridade para negociar um cessar-fogo. O Lavrov, por sua vez, disse que ele foi ali tratar de questões humanitárias e que o cessar-fogo tem que ser discutido nas conversas em Belarus. Tá? Então, basicamente, foi um encontro que não serviu para nada, em bom português. Muito provavelmente ficaram os dois lados trocando acusações, muito provavelmente o Lavrov exigiu que a Ucrânia aceitasse os termos russos, já vou falar quais são. A Ucrânia falou, não vou aceitar os termos, essa é a nossa contraproposta. O Lavrov falou, não tenho autoridade para discutir uma contraproposta, e pronto, ficou por isso mesmo, e o Cavusoglu ficou com uma cara de tacho no meio. Quais foram os termos russos? Tá? Um dia antes do encontro, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, numa entrevista com a Reuters, afirmou, declarou quais seriam os termos russos para as negociações. Tá? Vamos lá. São basicamente 4 pontos. Que a Ucrânia faça uma modificação na sua Constituição e assine um acordo de neutralidade, e essa modificação da Constituição seria para impedir a entrada do país em qualquer bloco. Tá? Em bom português, isso significa tanto União Europeia quanto OTAN. É interessante mencionar, ao mesmo tempo, que vamos supor que isso entre em vigor. Então, uma alteração constitucional dizendo que a Ucrânia não vai entrar em nenhum bloco não significa apenas União Europeia e OTAN. Também significaria, por exemplo, a União Econômica Eurasiana, que é capitaneada pela Rússia, ou a Comunidade dos Estados Independentes, que a Ucrânia fez parte até 2018, que foi criada logo depois do fim da União Soviética. Então, a Ucrânia ficaria precisando de parceiros econômicos e comerciais fora dos blocos que é vizinha. Quem ela procuraria, então? Ou Estados Unidos ou China. Então, do ponto de vista econômico, não me pareceria também muito inteligente, mas seria essa ideia da neutralidade, da neutralização da Ucrânia. Segundo termo, reconhecer que a Crimeia é território russo. Tá? Então, basicamente, reconhecer a anexação da Crimeia em 2014. Reconhecer a independência das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, dos dois oblasts de maioria russa que declararam independência no leste do país. Importante contextualizar também. Na prática, a Ucrânia reconhecer a independência desses dois oblasts significa reconhecer, aceitar
a incorporação deles pela Rússia. Por quê? Porque vamos lembrar, a Crimeia ela não foi, do ponto de vista formal, tá, gente? Anexada pela Rússia, né, que nem num jogo de videogame, né, que você vai lá, conquista, ocupa e pronto, acabou. Fica da sua cor. E aí fica da cor do seu país. A Crimeia, em 2014, ela declara independência, aí a República da Crimeia pede para ser parte da Federação Russa e isso é aprovado num referendo. Repito, do ponto de vista formal e também como uma bofetada, uma alfinetada da Rússia no Ocidente pelo que aconteceu em Kosovo, dizendo, olha, a gente fez na Crimeia a mesma coisa que vocês fizeram em Kosovo, então vocês têm que aceitar também. Então, você reconhecer a independência de Donetsk e Luhansk significaria, né, você reconhecer que aí essas duas repúblicas falariam, olha, queremos ser parte da Federação Russa. Federação Russa, você aceita? Aceitamos. Aí realiza um referendo, todo mundo vota a favor e pronto. Então, importante contextualizar isso também. Quarto ponto, vetar a entrada em qualquer bloco, independência dos oblasts separatistas, reconhecimento da Crimeia como território russo, tá? E também o cessar de toda atividade militar da Ucrânia, pela Ucrânia. Tá? Não fica muito claro se isso é um cessar das atividades militares atuais ou se isso seria a chamada desmilitarização da Ucrânia, que foi um dos motivos declarados pela invasão, né, do discurso do Putin. Inclusive, o Peskov disse nessa mesma entrevista, afirmando que vamos até o fim com a desmilitarização da Ucrânia. Tá? Então, fica um pouco ambíguo, porque, repito, é uma entrevista do porta-voz para uma agência de notícias, não é um tratado internacional formalizado. Então, seriam esses os 4 pontos principais. O Zelensky, por sua vez, disse que ele estaria pronto para discutir uma neutralidade ucraniana, mas sem ceder nenhum território. Lembrando que, quando ele fala em ceder território, não é apenas a dependência dos 2 oblasts do leste, mas também reconhecer a Crimeia como russa. Né? Para o governo ucraniano, a Crimeia é da Ucrânia. Então, esses teriam sido os termos levados à Turquia pelo Lavrov e que o Kuleba não aceitou. O Kuleba depois disse para a imprensa que o Lavrov foi ali para discutir e criar uma distração e não para decidir. Abro aspas para o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia. Eu propus várias soluções, mas ele não estava em condições de aceitá-la. Minha impressão é de que ele não tinha autoridade para tomar decisões durante essa conversa. Fiquei surpreso porque supunha que ele tinha o poder de fazer acordos. Tá? Então, essa foi a declaração dele de que essa conversa foi infrutífera, porque o Lavrov, né, afirmou que ele teria ido para discutir apenas questões humanitárias. E muito provavelmente se tratou também de uma distração. Né? Então, olha só, vamos ali conversar com a Ucrânia, né? E tem um aspecto muito importante que a gente já retoma. Assim, para os nossos ouvintes, lembrando, esse é o 3º programa sobre essa guerra, é o 10º programa sobre Ucrânia e Rússia, né? A gente fez vários desses programas recentemente, fizemos vários programas sobre isso em outros tempos, então esse programa aqui ele vai acabar sendo muito mais uma atualização dos eventos recentes, a gente não vai ficar recapitulando tudo. Não dá para contextualizar, né? A gente sugere sempre a edição 277 do final do ano passado, né, para trazer, né, o pano de fundo dessa investida russa. E também os 2 últimos programas. Né? E então, assim, é fato que o avanço russo não avançou como a Rússia planejava. Tá? A Rússia está sofrendo mais baixas do que achava que sofreria, perdeu muito mais equipamento do que achava que perderia, tá? E a gente não vai ficar entrando naquelas coisas de redes sociais, de desinformação, de imagens de combate e tal, porém, existem portais, existem perfis, existem sites que trabalham com Open Source Intelligence, né, o SINT,
que, por exemplo, que fazem trabalhos muito bons e muito equilibrados de catalogar as perdas de materiais, né? Então, tem um site que eu acompanho que eles catalogam, por exemplo, tanques capturados, tanques destruídos, e cada um tem que ter pelo menos um registro fotográfico, tá? Então não basta o Ministério da Ucrânia, por exemplo, dizer, destruímos 20 tanques russos. Não, tem que ter foto de cada um dos 20 para eles contabilizarem 20, tá? Eles têm feito um trabalho muito legal. Então, assim, as perdas de equipamentos russos são muito grandes, o número de equipamento capturado também é enorme. Quando eu falo equipamento capturado, eu não estou falando de fuzil, de munição, de uniforme. Eu estou falando de, por exemplo, de sistemas antiaéreos que custam $10 milhões cada, tá? O avanço russo foi desastrado, foi mal planejado e, principalmente, enfrentou muito mais resistência do que eles imaginavam. E aí, a gente disse que dificilmente teria guerra no inverno. Teve ouvinte nosso que cobrou e tal. Mas uma coisa que a gente disse que tem que se mostrar do real é que o exército ucraniano, hoje, ele era e é muito mais capaz do que era em 2014. A Ucrânia passou os últimos anos recebendo treinamento, financiamento e equipamento de países da Europa e dos Estados Unidos. E nesse aspecto, né, até pensando no nome do programa aqui, né, do Xadrez Verbal, um dos analistas, né, que eu acho que está prevendo justamente os movimentos mais à frente, né, é o Garry Kasparov, né, um grande enxadrista russo e um dos principais críticos do Putin no país, no qual ele fala que esse armamento da Ucrânia a partir de 2014 acaba colocando o país em sacrifício também, né? É a visão do Kasparov, né, em relação a essa mudança ali no eixo a partir da Ucrânia, ali no contexto de 2014 em diante. Então, o que eu penso que essa reunião também teve um propósito, não foi só de distração, mas foi de ultimato. Por quê? Porque a Rússia, se ela teve uma ofensiva que até agora não rendeu o que eles esperavam, ao mesmo tempo, nos últimos 10 dias, a Rússia começou a também tomar outras providências para manter a ofensiva e para salvar a própria imagem como potência militar. Então hoje a gente sabe, e foi admitido pelo próprio governo russo ontem, mas já se sabia já tinha um tempo, que conscritos foram utilizados nessa ofensiva. Conscrito é o cara que está prestando serviço militar obrigatório. Então imagina você, que está nos ouvindo, se no seu serviço militar obrigatório você fosse jogado numa situação de guerra real. Isso, além de ser um absurdo do ponto de vista ético, é proibido pela lei russa. Os conscritos não podem servir em teatros ativos de guerra. E terceiro, é ineficiente. Você põe um soldado completamente inexperiente. A gente não está falando de Segunda Guerra Mundial, em que todo soviético teve que pegar em armas para lutar contra os nazistas. A gente está falando de uma guerra moderna, que foi planejada para durar pouco e que não foi feita com soldados profissionais, com soldados experientes. A Rússia, nos últimos dias, está acumulando tropas profissionais. Além disso, a Rússia usou muitos mísseis de cruzeiro, a Rússia usou parte do seu equipamento, usou parte do seu poder naval, mas a Rússia também não usou muito do seu armamento estratégico. Tá? A Rússia não usou seus bombardeios estratégicos e o caça-bombardeio mais recente da Rússia, que entrou em serviço em 2014, o Su-34, foi utilizado apenas nos últimos dias, alguns já foram abatidos, inclusive. Hoje saiu notícia de que o caça, né, entre aspas, invisível ao radar da Rússia, realizou suas primeiras missões sob território ucraniano, o Su-57, tá? Então, o que eu quero dizer com ultimato? A Rússia ainda tem cartas na manga. A Rússia tem um comboio militar gigantesco perto de Kiev. A Rússia está cercando Mariupol e quase cortou todo o acesso ucraniano às águas do Mar Negro.
Então, o Lavrov falou, olha, se vocês não aceitarem nossos termos agora, a gente vai fazer uma nova ofensiva. E essa nova ofensiva não vai ser mal planejada como a outra, porque a outra a gente achava que 25% dos ucranianos iriam receber os russos de braços abertos, como libertadores. Hoje a gente não sabe que vai, hoje a gente já sabe que não é assim, então estamos nos preparando para ir para uma ofensiva renovada, diretamente contra Kiev, contra outras forças ucranianas, usando armamentos estratégicos que ainda não utilizamos, usando soldados profissionais e preparados, inclusive, para, como eu disse, salvar a imagem da própria Rússia como potência militar. Então, eu vejo o resultado dessa reunião não só como uma distração, mas também como uma espécie de, entre aspas, ultimato, antes de uma ofensiva renovada das forças russas. Tá? O Macron afirmou que as condições do Putin não são aceitáveis para ninguém e não vejo uma solução diplomática chegando com esses termos. Tá? Foram palavras do Macron. Entre outras notícias ligadas a conversas de autoridades internacionais, de lideranças internacionais, nessa última semana, o governo russo disse que não vai esquecer o fornecimento de armas britânicas ao regime de Kiev, palavras deles, dizendo que Londres subordinou a sua política externa à tarefa de causar o maior dano possível aos interesses russos. Tá? Tivemos conversas entre o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, com o Vladimir Putin e com o Vladimir Zelensky. Tá? Israel também se coloca como possível mediador, como possível negociador. A gente já comentou aqui que Israel tem uma comunidade muito grande de origem ex-soviética, né? Então isso inclui Rússia e Ucrânia. Que são os judeus de origem askenazi. Também se colocar ali como um país mediador até pela rivalidade regional com a Turquia. Inclusive, nesse sentido, o presidente de Israel ontem esteve na Turquia, onde ele se encontrou com Erdogan, para, enfim, tentarem retomar as boas relações que são estremecidas desde 2014. Tá? Sobre as conversas em Belarus, em Gomel, né? Um dos integrantes da equipe ucraniana de negociação, Denis Kireev, foi executado no sábado. Tá? Segundo deputados ucranianos, ele foi morto por traição, pois ele teria entregado para os negociadores russos informações sensíveis da Ucrânia. Tá? Ele teria sido morto no sábado, dia 5, um dos integrantes da delegação ucraniana em Belarus. O Macron conversou por telefone com Putin e falou da segurança das usinas nucleares na Ucrânia e de Chernobyl. A gente vai falar mais disso mais para frente. A Rússia anunciou, melhor dizendo, que vai boicotar as audiências da Corte Internacional de Justiça em Haia. Lembrando que a Corte Internacional de Justiça é diferente do TPI. Tá? O Tribunal Penal Internacional julga indivíduos e a Rússia não faz parte. A Corte Internacional de Justiça julga questões entre países e a Ucrânia vai entrar com uma queixa contra a Rússia na Corte Internacional de Justiça. A Rússia disse que vai boicotar as reuniões. O Putin anunciou que estabeleceria corredores humanitários na Ucrânia, porém esses corredores humanitários significariam que os ucranianos iriam ou para a Rússia ou para a Belarus, o que o Macron teria dito que era uma proposta de cinismo moral e político. Tá? Lembrando que o Macron deve estar pé da vida com o Putin, né, devido às conversas aí que não foram bem sucedidas. Na terça-feira, dia 8, o Zelensky falou via videoconferência com o parlamento britânico, com a Câmara dos Comuns, citou Winston Churchill e tudo mais, foi aplaudido de pé, né? O Reino Unido, que tem apoiado bastante a Ucrânia. Por quê? Porque, vamos lembrar, o Reino Unido é o principal aliado dos Estados Unidos dentro da OTAN na Europa. O Reino Unido já não tinha boas relações com a Rússia há muito tempo, vamos lembrar do caso Sergei Skripal, por exemplo, e também vamos lembrar que o Boris Johnson tem um interesse político em ser esse líder internacional de auxílio à Ucrânia como uma maneira de tirar o foco, de distrair
do inquérito sobre as festinhas durante a pandemia, e que está funcionando. Não se fala mais de festinhas da pandemia na Inglaterra, no Reino Unido. Se fala de envio de armamentos, se fala de notícias da Ucrânia, se fala das leis britânicas rígidas em relação a refugiados, e a gente vai falar de mais coisas no Reino Unido mais para frente. O Xi Jinping realizou uma reunião virtual com o Emmanuel Macron, presidente da França, e com o Olaf Scholz, o premier alemão, dizendo que os 3 países devem ser responsáveis pelo diálogo da paz e pela moderação máxima no cenário de conflito. Tá? Lembrando que os 3 países todos têm seus interesses envolvidos e, principalmente, não tem Estados Unidos nesse grupo. Tá? O Olaf Scholz, na quarta-feira, dia 9, conversou por telefone com Vladimir Putin. Os 2 press releases sobre a conversa foram extremamente protocolares, então eu imagino que a conversa não deu em nada, tá? Porque é aquela coisa, você tem que noticiar basicamente o nada. Ontem, quinta-feira, dia 10, o Erdogan conversou por telefone com o Joe Biden e pediu que os Estados Unidos retire as sanções contra a Turquia pelo fato de que a Turquia comprou, né, os sistemas de mísseis antiaéreos russos S-400, né, em 2020, essa compra. Ou seja, é possível também que a Turquia busque esse papel de mediadora. A Turquia tem vários motivos, né, para buscar ser a mediadora desse conflito. Né? Primeiro, é um conflito, né, entre aspas, sua vizinhança, ali na bacia do Mar Negro. Envolve 2 parceiros importantes da Turquia. A gente já falou aqui várias vezes das relações entre Turquia e Ucrânia e também entre Turquia e Rússia. A Rússia está construindo usinas nucleares na Turquia. É uma relação turística também muito importante. Muitos turistas russos vão para a Turquia. Tem os laços históricos da Turquia com a Crimeia, né, com os tártaros da Crimeia. Eu até brinquei antes de explodir a guerra, né, que era a Turquia envolvida, né, na primeira guerra da Crimeia, vamos dizer assim. Isso. E prestígio internacional e também talvez uma maneira de falar para os Estados Unidos: olha, Estados Unidos, né, nós somos sim um parceiro confiável, a gente mediou a situação, a gente impediu uma situação mais grave, então por que vocês não tiram as sanções? Né? Então assim, a gente pode até desistir dos F-35, mas retira as sanções. A Turquia estaria tentando comprar também peças para os seus F-16, que são mais antigos, mas, enfim, precisam, né, de manutenção. Então, essa conversa entre o Erdogan e o Joe Biden talvez tenha feito parte desse cálculo também. Quinta-feira, dia 10, a Rússia anunciou que deixaria o Conselho da Europa, né, depois da advertência feita pela entidade. Lembrando que o Conselho da Europa foi criado em 1949, uma entidade de direitos humanos. Tá? Não tem ligação direta com a União Europeia, apesar dos nomes às vezes poderem confundir. Falando no aspecto das ofensivas e dessa possível nova ofensiva russa, que a gente já mencionou, algumas notícias do front, especula-se que a Rússia estaria contratando sírios para lutarem na Ucrânia. Tá? Isso faz parte tanto daquela questão de combatividade que eu mencionei, também faz parte de evitar baixas entre russos, e também faz parte, infelizmente, do fato de que a Síria foi destruída por 10 anos de guerra civil. Então, para muitos homens sírios, muitos deles com agora experiência militar real, a revelia, inclusive, né, porque não é uma coisa é você falar, não, vou entrar na carreira militar, e aí ocorreu uma guerra, e aí ocorreu isso. Mas não, foi uma guerra civil que tomou o país como um todo. Então hoje você tem milhões de homens sírios, né, que têm uma experiência real de combate. E muitos treinados por oficiais russos. Muito bem lembrado. Então, os sírios foram utilizados pela Turquia na Líbia, foram utilizados pelo Azerbaijão na Guerra do Cáucaso. Infelizmente, milhões de sírios hoje se tornaram mercenários ou, entre aspas, bucha de canhão. Né? Então, teve essa notícia. Outra notícia foi que as forças ucranianas mataram um general russo, um general chamado Vitaly Gerasimov. Ele foi o segundo oficial general russo morto nessa ofensiva, e com detalhe, ele teria sido morto
a morte dele teria sido possível pelo fato de que ele estaria usando comunicações desprotegidas. Ele estaria usando um celular comum e aí, via esse sinal do celular, conseguiram triangular a posição dele e bombardear o local onde ele estava. E parte do motivo do uso desse tipo de comunicação é que o fato da Rússia ter bombardeado parte da infraestrutura de comunicação ucraniana significou que os russos não conseguiam aproveitar essa mesma infraestrutura e, por isso, em algumas regiões eles ficaram prejudicados. Sobre a questão da combatividade, meu caro Matias, né, sobre o que a gente já falou aqui, a gente vai falar mais de protestos mais pra frente, tá? Né, o Putin fala, russos e ucranianos são o mesmo povo. Então, se são o mesmo povo, como é que eles vão se ver como inimigos? Então, nos enviaram uma pesquisa feita por um grupo de TI russo, que criou uma espécie de inteligência artificial ali, que analisou milhares de posts em redes sociais feitas por russos. Tá? Analisaram 2,73 milhões de posts russos em redes sociais. Tá? Quem coordenou essa pesquisa foi um cara chamado Alexei Miniailo, e ela foi publicada num site chamado dorussianswantwar.com. Tá? É um site que vocês podem acessar tanto em russo quanto em inglês. E aí o que acontece? Ele chegou numa conclusão muito curiosa, que a maioria dos posts feitos nas redes sociais russas apoiam a guerra. Tá? A maioria dos posts apoiam a guerra. Porém, apenas 2% dos posts contém hostilidade em relação a ucranianos. Eles concluíram que 59% dos posts apoiam declaradamente a guerra, 22% são declaradamente contra a guerra. E o restante acaba sendo numa... buscam ali a neutralidade, apenas comentam a guerra. Só que, dos que apoiam a guerra, a maioria repete o discurso do governo russo de que é uma guerra contra um governo simpático ao neonazismo e de que é uma guerra, de que não há uma guerra, na verdade, de que é uma intervenção militar especial para proteger russos na Ucrânia. A maioria dos posts que defende a guerra é baseado, como eu mencionei, nesse discurso e contém trechos ou links para veículos da mídia estatal russa. E, novamente, apenas 2,4% dos posts tem hostilidade aos russos e a maioria, o 30% dos posts tem simpatia aos ucranianos. A maioria das pessoas que apoiam a guerra na Ucrânia são homens a partir dos 50 anos, tá? Isso inclui também uma pesquisa que usaram telefone, tá? Métodos de pesquisa por telefone, tá? Mas o principal foi essa análise em massa de posts nas redes sociais. Então isso eu achei muito interessante, porque é algo que, além de fazer muito sentido, é uma análise empírica, numérica, de uma questão cultural e social que fica difícil você deixar empírico, mas que a gente já comentou aqui, que é ucranianos e russos não vão ver ucranianos como inimigos, na maioria das vezes. Muitos deles têm famílias, né, têm familiares em comuns, tem um primo meu morou na Ucrânia, um primo meu é casado com uma ucraniana, alguma coisa assim. Não é como eles enxergam, por exemplo, outros povos europeus, como poloneses ou georgianos, lembrando a guerra na Geórgia, ou como se fosse uma guerra contra os Estados Unidos. Então, quando Putin fala que são povos irmãos, foi mostrado que ele tem razão, só que foi mostrado de uma maneira, inclusive, de que é um dos motivos
dessa guerra ser um desastre para as famílias, ser um desastre humanitário, e do motivo dele ter que, por exemplo, que colocar tropas chechenas, de ter que buscar outros soldados para combaterem essa guerra. Inclusive, como a gente mencionou no primeiro programa, é possível que a Rússia tenha, num primeiro momento, não apenas subestimado a resistência ucraniana, mas também ter tentado não fazer uma grande operação militar para evitar uma repercussão negativa na opinião pública ucraniana, não sabendo que essa opinião negativa já viria de qualquer jeito, imaginando, né, como eu disse, que eles seriam vistos como libertadores em muitos casos. Então, veja, novamente, 59% dos russos apoiam a guerra, mas os que apoiam a guerra, a maioria apoia a guerra de acordo com os termos usados pelo Putin, de que é uma guerra para tirar um governo nazista na Ucrânia e proteger os russos. E Felipe, aproveitando essa retórica, né, daí não chega a ser um apoio à guerra, mas acaba fugindo um pouco, né, do que tem repercutido, né, na imprensa ocidental, que acaba tendo até uma idealização do Zelensky. Mas me chamou a atenção, né, do deputado republicano pela Carolina do Norte, o Madison Cawthorn, que em um evento na cidade de Ashleyville, no seu estado, ele declarou que o Zelensky é um thug, né, um bandido, e que o governo ucraniano é incrivelmente corrupto, e que acaba sendo pressionado por woke ideologies, né? Seriam ideologias discriminatórias. Mas chama a atenção justamente ser um deputado do Partido Republicano, e que inclusive ele foi chamado a atenção pelo ex-chefe da Casa Branca, o Karl Rove, dizendo que isso não reflete a opinião republicana de forma alguma, em um artigo no Wall Street Journal. Não vamos esquecer que tem os republicanos QAnon acham que a guerra foi incentivada pelo Biden por conta das ligações do Hunter Biden com a Ucrânia, né? Que trabalhou lá na empresa e tal, todo aquele esquema de corrupção, aí que teve o laptop dele desviado, teve aquela vez, né, aquela ligação do Trump pressionando o Zelensky para demitir o procurador e tal. Então, são visões bastante heterogêneas, bastante mistas, inclusive nos Estados Unidos, mas que a conclusão é que quando a gente fala de guerra, e aí até queimando um pouco de pauta, né, trazendo um texto do professor da USP, ex-ministro Renato Giannini Ribeiro, e assim, só porque eu estou trazendo um texto dele não quer dizer, não implica que eu concorde com tudo que ele falou sobre o conflito, tudo que ele falará sobre o conflito, né? Mas ele resumiu bem a situação e resumiu de certo modo um pouco o que a gente falou no primeiro programa depois da invasão, né? Que ele fala assim: antes do ataque russo, algumas reivindicações de Putin me pareciam até razoáveis. A Crimeia sempre foi russa, na bacia do Don 2 pequenas regiões russófonas de autonomia de fato. De algum modo informal, os Estados Unidos tinham noção de que não devia expandir a OTAN, que foi criada contra o comunismo. Tudo mudou para mim com a agressão de Putin. Perdeu toda a razão que acaso teria. Ouço os argumentos acima de alguns amigos e respondo, mas nada disso justifica a invasão. Foi uma ação criminosa, e para tornar a frase que ficou célebre para designar o assassinato judicial do Duque de Enghien por Napoleão, mais do que um crime, foi um erro. O texto dele é maior, mas é basicamente isso. A gente aqui sempre tentou contextualizar o conflito, sempre tentou contextualizar as pautas envolvidas, mas a gente não pode apoiar um ato de agressão, e a maioria das pessoas provavelmente não apoia esse ato de agressão. Inclusive, a maioria não vou saber dizer, né? A maioria aparentemente não, pela própria pesquisa que eu citei. Mas muitos russos, inclusive, não apoiam isso, ou pelo menos apoiam apenas a versão do discurso oficial dela. Porque está se tornando uma guerra que já dura 2 semanas, que gera cenas horríveis, que gera um fluxo muito grande de refugiados, que gera destruição e, novamente, tem pautas que são compreensíveis? Tem, mas uma hora você perde a razão. A gente vai falar mais da questão do nazismo ainda nesse programa, para atualizar,
Né? Mas veja que o papo de desnazificação, por exemplo, não fez parte do ultimato russo, não fez parte dos pontos russos para a paz. Ah, não, tem que desnazificar, tem que acabar com esse governo, não reconhecemos esse governo nazista, ou tem que acabar, enfim, não fez parte. É só discurso. Sendo que a Rússia também tem neonazista para chamar de seu, né? Isso. Então, assim, tem neonazista na Ucrânia? Tem grupo neonazista na Ucrânia? Tem. Os grupos neonazistas foram colocados na Guarda Nacional no governo Poroshenko anterior? Foram. Isso quer dizer que o papo de desnazificação da Ucrânia é alguma coisa mais do que papo? Não quer dizer. Quem quiser comprar esse discurso, quem quiser comprar esse papo, compre, fique à vontade. Só não queira que eu compre também, porque eu sei que é só papo, tá? Então, enfim, como eu disse, acabou queimando um pouco, né? A gente acabou antecipando um pouco, mas acho interessante colocar, ter citado um pouco esse discurso, porque lida um pouco com isso, né? Essa ofensiva renovada é em parte causada por falta de combatividade, em parte causada pelo fato de que boa parte dos russos não vão ver os ucranianos como inimigos. Eles podem ver o governo ucraniano como inimigos, eles podem aceitar a versão oficial do governo russo, mas eu duvido muito que antes da guerra, né, se fizesse uma pesquisa qual a porcentagem da população russa seria a favor das cenas que a gente vê em Kharkov, que é uma cidade historicamente de maioria russa dentro da Ucrânia, se apoiariam. Mas enfim, e falando nisso, Mariupol, que é o principal porto a leste, né, da Ucrânia, a leste da Crimeia, está cercado por forças russas. Parte da defesa, inclusive, é composta por grupos neonazistas, como o Batalhão Azov. E o que aconteceu? Um ataque russo atingiu um hospital, que tinha também uma ala de maternidade. Deixou várias pessoas feridas, tivemos cenas de pessoas mortas também, não sei direito os números. Imagens de pessoas que tiveram que ser evacuadas, a maternidade teve que ser evacuada, gestantes tiveram que ser retiradas do hospital e tudo mais. E aí o que aconteceu? A Ucrânia acusou a Rússia de realizar um crime de guerra, né, de intencionalmente mirar em um hospital. O Ministério da Defesa russo, ontem, quinta-feira, dia 10, disse que nega que tenha atingido um hospital com maternidade em Mariupol, dizendo que o hospital, na verdade, ele teria sido ocupado por tropas nacionalistas. Tá? O fato é que nós tivemos esse ataque, temos cenas, como eu disse, bastante trágicas, bastante fortes, que incluem gestantes e tudo mais, que o governo russo disse que foram encenações. Porém, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que tem que manter uma posição de diálogo e de neutralidade, ele condenou o ataque ao hospital em Mariupol, dizendo que foi um episódio horrível e que foi um ataque a uma maternidade e que os civis estão pagando o preço mais alto por uma guerra que não tem nada a ver com eles. Então, eu duvido muito que ninguém que assessore a Secretaria-Geral da ONU, lembrando que o secretário-geral da ONU ele tem que ser escolhido com a aprovação da Rússia também, a aprovação dos 5 integrantes do Conselho de Segurança, que se ele não tivesse muito bem assessorado para ter certeza do que está falando, ele não entraria numa guerra de propaganda. E aí a gente chega no que, né, está prometendo ser a principal guerra de propaganda dos próximos dias, que é o seguinte: nós tivemos 2 notícias conectadas, né, separadas, mas com alguma conexão. Foi o seguinte: primeiro, no início da semana, um laboratório na Universidade de Kharkov, um laboratório de física, com um gerador de nêutrons, foi destruído em um ataque russo. Tá? Era um laboratório, né, então, que lidava com questões atômicas, e era fruto de uma parceria entre a Universidade de Kharkov e o governo e a Universidade dos Estados Unidos. Tá? Interessante mencionar aqui, o Instituto de Física Nuclear de Kharkov foi fundado na década de 1920. Tá? Então ele não foi fundado recentemente, ele foi fundado em 1920 ainda. Na década de 1920. Eu não lembro agora o ano exato porque eu colei, mas eu não anotei o número. E depois, o governo da Rússia
afirmou que laboratórios de armas químicas e biológicas na Ucrânia eram operados em convênio e com financiamento dos Estados Unidos. Aí, no dia 8, o ministro de Relações Exteriores da China publicou o Ministério de Relações Exteriores da China, não o ministro, o Ministério, publicou um vídeo com o porta-voz Zhao Lijian, dizendo que o governo dos Estados Unidos tem 336 laboratórios de pesquisa biológica em 30 países e que precisa publicar para a comunidade internacional, pela transparência, quais são esses laboratórios, que pesquisas eles conduzem, e esses laboratórios recebem verba do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Qual é a real intenção dos Estados Unidos? O que exatamente eles estão fazendo? Eles sempre foram uma fonte de enganos, de trapaças para a comunidade internacional. Então, qual a ligação entre essas duas coisas? Antes, vamos continuar na parte factual, tá? Aí, na noite da quarta-feira, o governo dos Estados Unidos afirmou que sim, o governo dos Estados Unidos tem convênios com laboratórios na Ucrânia que trabalham com pesquisas biológicas e químicas, porém que seriam laboratórios herdados do período soviético, tá? E que o governo dos Estados Unidos colabora com o governo ucraniano para as condições de segurança desses laboratórios para impedir uma proliferação desse tipo de pesquisa e eventuais armamentos, né? Armas químicas ou armas biológicas. Tá? Então o que o governo dos Estados Unidos fala, não, são laboratórios antigos soviéticos que a gente colabora para evitar que eles vazem, para melhorar as condições de segurança. A porta-voz do governo dos Estados Unidos falou que, por exemplo, que ajudaram a descartar 12 toneladas ou 12 milhões de doses, agora eu não lembro direito a medida, de antrax no Cazaquistão. E, de fato, quando tem o fim da Guerra Fria, na década de 1990, o Cazaquistão era um dos principais locais de pesquisa nuclear, biológica e química da União Soviética, porque o Cazaquistão, como ele é pouco densamente povoado, você consegue colocar um laboratório no meio do nada e que, se tiver algum problema, não vai contaminar tanta gente, não vai criar alarme, né? Inclusive tem um episódio famoso de vazamento de, se não me engano, varíola de um desses laboratórios, década de 60, década de 70, alguma coisa assim. Tinha muito urânio enriquecido no Cazaquistão também, que foi descartado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou o urânio enriquecido do Cazaquistão para descartar, para evitar que fosse parar no Irã ou no Paquistão. Isso tudo década de 90, tá, gente? Não estou falando agora. Mas o fato é, o governo dos Estados Unidos falou, a gente tem sim esses convênios para evitar esses problemas. O governo russo fala que não, que eles estariam pesquisando armas químicas e biológicas na Ucrânia para serem utilizados contra a Rússia. Junto com tudo isso, a Victoria Nuland, a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, que tem todo um histórico de declarações polêmicas, inclusive sobre a Ucrânia, ela tem gravação dela dizendo que os Estados Unidos agiram em 2014 na Ucrânia, coisas desse tipo. Ela participou de uma sessão do Congresso dos Estados Unidos, na terça-feira, dia 8, dizendo que sim, os Estados Unidos mantêm laboratórios biológicos na Ucrânia e que não seria interessante para os Estados Unidos que a Rússia se apodere do material pesquisado ali. Tá? Ela fala isso durante a sessão. Tá? E isso é interessante mencionar, que foi durante uma sessão do Congresso, porque assim, é uma sessão do Congresso que é televisionada pelo que seria ali entre aspas, a TV Senado dos Estados Unidos, tá? A C-SPAN, né? Que é a TV, é uma das TVs públicas, a TV que transmite audiências, transmite sessões do Congresso e tudo mais. Porque, como a gente já explicou aqui algumas vezes, a sedução da teoria da conspiração muitas vezes vem da informação ser, entre aspas, secreta. Então você vai ver nas internets gente falando assim,
a Victoria Nuland, ela confessou, né? Ou então ela admitiu, e aí isso vazou, foi informação secreta. Não, é uma audiência pública, tá no YouTube o vídeo. E ela fala com todas as letras. Temos laboratórios biológicos na Ucrânia, estamos trabalhando com os ucranianos para evitar que esses materiais de pesquisas caiam na mão dos russos. Tá? Ela fala isso. Repito, tá no YouTube. E aí a Rússia afirma então que os Estados Unidos estaria para usar armas biológicas contra os russos. E aí o que o governo dos Estados Unidos agora está fazendo? Está dizendo que os russos estão criando um clima de guerra biológica para justificar uma operação de bandeira falsa. Ou seja, os Estados Unidos estão dizendo que a Rússia que vai usar armas químicas ou biológicas e vai culpar os ucranianos ou os Estados Unidos por isso. Quem está mentindo nessa situação? Possivelmente todos. Tá? A única coisa que a gente pode fazer é esperar. Eu sei que os nossos ouvintes querem que a gente vaticine alguma coisa, que a gente vai lá e pum, bate o martelo. Então, a justificativa dos Estados Unidos tem precedente histórico? Tem. Isso quer dizer que ela é 100% verdade? Que vamos todo mundo pôr a mão no fogo? Não. Vamos todo mundo pôr a mão no fogo pela Rússia, então? Também não. O interessante para mim, nessa coisa toda, que é muito mais interessante de analisar, de pensar politicamente, é o interesse da China nessa declaração. Por quê? Desde que o Mike Pompeo, o Sesc Pompeia, o então secretário de Estado dos Estados Unidos, né, começou a bater na tecla publicamente da hipótese... né? Do governo Trump. Do governo Trump, isso, o ex. Começou a bater publicamente na tecla, reforçar a possibilidade, a hipótese do vazamento laboratorial do coronavírus. Lembrando que a hipótese do vazamento laboratorial é uma coisa. A hipótese dele ter sido feito em laboratório é outra. E essa já foi descartada pela maioria dos pesquisadores. A hipótese de que o vírus foi coletado na natureza, estava lá no laboratório, e aí, por algum motivo, alguma falha de segurança, algum descuido, enfim, vazou, é outra. E ela ainda é considerada possível, sim. O fato é, desde que o governo dos Estados Unidos falou que a hipótese do vazamento laboratorial era a origem do coronavírus, e que isso significava que a China deveria aumentar a transparência dos seus institutos de pesquisas químicas e biológicas, o que a China está fazendo agora é falar, olha, os Estados Unidos está cobrando transparência da gente, mas os Estados Unidos têm aí centenas de laboratórios em 30 países cujas ações, cujas operações são opacas. Então, eles têm que ter transparência também. É uma forma de mudar o foco, uma forma de whataboutism, né? Tipo, você vem me cobrar, mas e você? E também de pôr uma cartada, que eu já expliquei aqui várias vezes, que teve gente achando que era super simples, teve gente comentando no Twitter, na imprensa, né? Que assim, não, os Estados Unidos vai promover na OMS uma reforma para maiores regras sanitárias, maior transparência sanitária no mundo. E hoje, dos países originais dessa proposta, o único que mantém a defesa dessa proposta é a Austrália. O próprio governo dos Estados Unidos já pulou fora. Por quê? Porque os Estados Unidos não costumam se comprometer em órgãos multilaterais. A gente já mencionou isso aqui várias vezes, já demos exemplos, por exemplo, do anexo da Convenção de Tortura, especialmente os organismos multilaterais que prevêem supervisão ou visitas surpresas ou inspeções internacionais. Então, os Estados Unidos é membro da Convenção contra a Tortura? É. É membro do anexo opcional? Não. Por quê? Porque o anexo opcional determina que prisões penitenciárias, instituições corretivas, né, o eufemismo lá, podem receber inspeções surpresa de inspetores internacionais para ver se estão cumprindo as regras. Os Estados Unidos não topam esse tipo de coisa, em vários ramos. O único controle armamentista que os Estados Unidos faz parte, de armas nucleares, por exemplo, é com a Rússia. A Rússia pode inspecionar o arsenal nuclear dos Estados Unidos e vice-versa. Por quê? Porque são os dois países que têm arsenais comparáveis, então é do nosso interesse. Então a China, quando ela bota essa carta na mesa, ela não está interessada no que o laboratório na Ucrânia está pesquisando ou não, se era um laboratório do período soviético ou não. O que ela está falando é, olha, Estados Unidos,
se vocês forem querer que a gente abra a transparência sobre o laboratório de Wuhan e os outros laboratórios, a gente vai cobrar a mesma coisa de vocês. É isso que a China está fazendo, é isso que a China está aproveitando essa situação. Tá? Porque a China ela não está sendo essa aliada incondicional da Rússia, nessa invasão toda, a gente vai até falar de questões econômicas. Então é interessante para mim isso. O resto é até uma briga de propaganda. Pode ter amanhã um uso de armas químicas ou biológicas na Ucrânia? Pode. Espero que não tenha, mas pode. De quem vai ser a culpa? Não sei. Em quem vão pôr a culpa? Um vai pôr a culpa no outro. Ninguém vai admitir, ninguém vai falar, não, eu que usei o cloro, né? Ninguém vai fazer isso. Então é interessante ter isso em vista, tá? E ainda sobre usinas, Chernobyl foi cortada da rede de distribuição elétrica da Ucrânia. Qual seria o problema disso? Né? Que Chernobyl ela precisa manter-se funcionando para resfriar o material radioativo que está no reator 4, no reator que explodiu. Existem os geradores a diesel, para quando há uma parada da interrupção de energia elétrica, e é possível que os russos tenham colocado outras fontes de energia elétrica. O fato é, ela foi cortada da rede elétrica da Ucrânia. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, não existem medições de radiação fora do comum em relação a Chernobyl, porém, essa seria a preocupação. E vamos repetir algo que falamos em programas passados. A Ucrânia usa muita energia nuclear, a Ucrânia, onde está Chernobyl, a Ucrânia sofre com o estigma de Chernobyl, então isso sempre vai fazer parte também da propaganda, até com uma maneira do governo ucraniano, principalmente, falar, olha, a invasão russa da Ucrânia é uma ameaça a toda a Europa, porque eles podem explodir Chernobyl e pode dar algum problema. Mas isso é uma retórica. Tá? Física nuclear não é tão simples assim. Tá? E quando as tropas russas chegaram na região de Chernobyl, já houve um alarmismo, né, que a gente até comentou aqui num dos programas recentes, por conta, né, da poeira de radioatividade, enfim. Chernobyl justamente é um tema bastante sensível ainda, né, para os ucranianos. A maior preocupação hoje são os militares que passaram por ali, dependendo do tempo que ficaram expostos e tudo mais. Eles são os maiores afetados, pelo menos até esse momento. Tá? Aí a gente vai fazer uma breve atualização sobre as sanções econômicas, né, que nem no programa passado. E principalmente agora, dessa vez, com a represália russa, as sanções econômicas que ocorreram nos últimos dias. Tá? Mas a Samsung afirmou que vai suspender suas atividades na Rússia. Os celulares da Samsung são os mais utilizados na Rússia. Tá? A Samsung é dona de cerca de 35% do mercado de smartphones na Rússia. A rede de lojas Zara também anunciou sua saída da Rússia. Nesse caso, o que eu quero saber da Zara é se eles estão certinhos em relação às denúncias de uso de trabalho de mão de obra análoga à escravidão. Pois é. Então assim, você... Infelizmente, dona Zara... A Zara está tentando fazer um brainwashing aí, né? Pois é, vocês estão falando com gente que tem memória boa. Tá? Mas agora falando sério, são 502 lojas da rede na Rússia, incluindo marcas locais que são de propriedade da Zara, e o aspecto talvez mais complicado disso é que estamos falando de muita gente que vai ficar desempregada, né? Infelizmente. PayPal, Visa e Mastercard também suspenderam suas operações na Rússia. Isso significa um problema especialmente para estrangeiros e eventuais turistas. Tá? Por quê? Porque desde 2014, com as sanções de 2014, a Rússia já havia criado uma bandeira própria de cartão de crédito. Tá? Então, essas sanções vão afetar muito mais estrangeiros e turistas do que, né, óbvio, até um tempo de adaptação. Né? McDonald's, Pepsi, Coca-Cola e Starbucks suspenderam também suas atividades na Rússia. Tá?
O McDonald's na Rússia, todo mundo deve ter visto matérias e tal, falando, né, que como a inauguração do McDonald's de Moscou, né, da Praça Pushkin, foi um evento no pós-Guerra Fria, né, ali a ideia da liberalização econômica, dos laços, da criação de laços com o Ocidente. Assim como a propaganda da Pizza Hut com o Gorbachev. Isso, teve a propaganda do Pizza Hut com o Gorbachev, mas eu vi isso no Twitter, agora infelizmente não me lembro quem trouxe essa informação, não foi alguém que nos marcou, foi um perfil grande. Eu tô falando isso porque não é que eu quero roubar a informação nem nada, mas que a Pizza Hut nos anos 90 era a marca de restaurantes mais consumida na Rússia, né? Coca-Cola, Pepsi, Starbucks. No caso do McDonald's eu achei interessante. A Pizza Hut eu acho que faz parte do grupo da Pepsi, né? Acho que sim, é tudo aqueles... acho que tudo é da PepsiCo, né? Tipo, ou é da PepsiCo, ou é da Kraft, ou é da Coca-Cola... Da Procter & Gamble. Ou é da Disney. Né? Tirando isso, não sobra o quê? Sobra o Xadrez Herbal, a Lada... O McDonald's ele anunciou uma suspensão provisória das atividades e os funcionários do McDonald's vão continuar recebendo seus salários. Isso eu achei interessante. Então, assim, longe de mim de parecer que eu estou aqui elogiando, né? Mas isso eu achei interessante, pelo menos porque evita um problema social mais amplo. Segundo aqui a matéria do UOL, o McDonald's emprega 62 mil pessoas na Rússia, então seriam 62 mil pessoas na rua, né? Fora pessoas que trabalham na cadeia de abastecimento e tudo mais. A Sony e a Nintendo também suspenderam as vendas na Rússia. Então isso é interessante da gente ver, porque essas empresas elas não estão suspendendo necessariamente porque elas são legais, porque elas são bacanas, porque elas estão preocupadas com o conflito, mas também porque hoje elas vão ter complicações nas suas transações devido às sanções econômicas, né? Segundo, elas podem inclusive eventualmente serem alvo de sanções indiretas. Então, assim, muita gente não vai querer fazer negócio com a Rússia ou com empresas ligadas com a Rússia com receio dessas sanções. E terceiro, é interessante da gente repercutir isso porque afeta também o cotidiano das pessoas e afeta o consumo das pessoas. Veja, a sanção contra o petróleo ela é muito mais importante, porque ela vai afetar a inflação e tudo mais. Mas ninguém, entre aspas, negocia, quase ninguém, claro, negocia petróleo no seu dia a dia. Você sente efeito na bomba de gasolina, você sente efeito na inflação. Isso daqui vai afetar o consumo das pessoas. Isso é interessante de ter em mente. Vai afetar coisas mais ligadas ao cotidiano delas. A 3M também suspendeu suas atividades na Rússia, ou seja, não vai ter silver tape na Rússia, então não sei como é que vão fazer para consertar as coisas lá. No espaço aéreo, a Aeroflot, que é a principal empresa aérea russa, anunciou que vai suspender todos os seus voos internacionais, com exceção a Minsk, e também foi publicado que depois da Boeing e da Airbus terem encerrado o suprimento de peças sobressalentes para empresas aéreas russas, fabricantes chineses estariam se recusando a fornecer peças. Tá? Então, veja, a China é aliada da Rússia? Mas a China não é uma aliada da Rússia até qualquer consequência, e a China também não quer perder dinheiro, a China também não quer ser alvo de sanções, não quer perder clientes. Então isso é importante de lembrar. Na Itália, tivemos propriedades de bilionários russos apreendidas num valor de 143 milhões de euros, de 5 bilionários russos que estavam em listas de sanções. Agora há pouco, tá? Já na virada do dia 10 para o dia 11, a Câmara dos Estados Unidos aprovou mais de 10 bilhões de dólares em auxílio para a Ucrânia, para a reconstrução da Ucrânia, eles comentaram. Segundo o governo ucraniano, a infraestrutura do país já sofreu cerca de 10 bilhões de dólares em danos e prejuízos. E aí, como eu mencionei, o que ocorreu de diferente essa semana foi que a Rússia passou a retaliar.
A gente mencionou no programa passado que a Rússia publicou aquela lista de países amigáveis e países hostis, e agora o que a Rússia fez? A Rússia disse que as sanções dos Estados Unidos são equivalentes a uma declaração de guerra, que não são sanções, que é uma guerra econômica, que o país vai sofrer sim um choque inicial, porém que vai conseguir se adaptar e vai conseguir superar esses problemas. Aí, quinta-feira, dia 10, a Rússia publicou uma lista de cerca de 200 itens que estão proibidos de serem exportados para os países considerados hostis, né? Ou seja, países que tomaram ações contra a Rússia, incluindo aí máquinas agrícolas, equipamentos elétricos, enfim, containers, tornos, equipamentos médicos também, vários tipos de madeiras, tá? E principalmente matérias-primas. Tá? O preço do níquel subiu 90%, tá? Depois que a Rússia falou que, olha, não vamos exportar níquel, não vamos exportar paládio, tá? E paládio é muito importante para a produção de semicondutores, para a produção de, enfim, chips e tal. E outra coisa muito importante, o governo russo também anunciou que empresas de estrangeiros de países hostis à Rússia poderão ser nacionalizadas, tá? Em nome de manter os empregos, e o eufemismo da nacionalização é administração externa, né? Ou seja, podem ser administradas pelo governo russo. E outra medida possivelmente adotada, ainda não foi sacramentada, mas é especulado, que o que aconteceu? Nessa semana, a Rússia também suspendeu as leis de patente. Tá? Basicamente, dizendo que, olha, patentes dos países hostis não precisarão mais ser cumpridas provisoriamente. A questão é que o que a Rússia pode fazer, vir a fazer também, é declarar a quebra pelo Estado dessas patentes, basicamente fazendo o que a China muitas vezes é acusada de fazer, de violar patentes estrangeiras, fazendo cópias locais ou pirataria de softwares, sem o pagamento devido de royalties. Tá? Então, basicamente, então, assim, em vez de você ter que, sei lá, comprar o Windows, né, claro, falando no mercado legítimo, né, esquecendo da opção de baixar o Windows lá no torrent, né? Você fazer uma versão local do Windows sem o pagamento dos royalties. Que, lembrando, é uma acusação que os Estados Unidos faz contra a China em relação a muitos produtos. Eu estou usando o Windows como exemplo, porque é um exemplo idiota, mas é fácil da gente acompanhar. E a agência Fitch disse que a Rússia está muito próxima de dar um calote, tá, na sua dívida externa. Para a gente fechar essa parte de sanções, na Ucrânia também, que tem sua economia afetada, o parlamento ucraniano aprovou a possibilidade de empresas e bens que sejam de russos ou colaboradores ucranianos sejam nacionalizados, tá? Então, ucranianos que sejam reconhecidos como colaboradores. Eu quero deixar muito claro que para mim fica um pouco difícil precisar o que isso quer dizer, porque eu estou lendo do jornal ucraniano, em ucraniano, traduzido para o inglês pelo Google. Tá? Então, porque é uma notícia de hoje, tá? Uma notícia que ainda eu não vi sair em nenhum veículo em português. De hoje eu digo dia 10, né? Agora estamos às 3 da manhã do dia 11, 3h30. Mas a Ucrânia poderia nacionalizar bens em empresas de russos e colaboradores ucranianos. E a Ucrânia também baniu a exportação de cereais, açúcar, sal, carne para consumo e gado, tá? Todos os produtos de primeira necessidade devido ao conflito. O Roman Abramovich, ontem, dia 10, dono do Chelsea, entrou na lista de 7 cidadãos russos sancionados pelo governo britânico. Isso significa o quê?
que a venda do clube estará congelada. Tá? Ele não vai poder vender o clube, a loja do clube foi vendida e tem discussão agora se o clube vai poder contratar ou não. Tá? Especula-se que o McGregor, do MMA, o Conor McGregor, estaria interessado em comprar o Chelsea. E o caso do Chelsea vai mais além, né? Porque agora não está podendo nem vender ingressos, né? Não está podendo utilizar o uniforme, enfim, está com várias restrições justamente para constranger o Abramovich, né? E é curioso, porque a gente falou um pouco de soft power, de certo modo o Abramovich era parte, pelo menos no Reino Unido, né, do soft power russo, né? Então a ideia do bilionário russo que compra o meu time, investe, e aí ganha o inglês, depois ganha a Champions League, né? Então tem isso. E ele é muito querido na comunidade ali do oeste de Londres. E ele é retratado em Rock and Roll. Isso, Rock and Roll, o filme do Guy Ritchie. Que é um ótimo filme, inclusive. Sim. Falando do petróleo, né, o preço do petróleo está no nível mais alto desde 2008. O governo russo e o governo do Reino Unido afirmaram que não vão mais usar petróleo vindo da Rússia. É interessante lembrar que no caso dos Estados Unidos, né, é por isso que a gente já falou várias vezes aqui, os países da OTAN e tal, eles têm interesses diversos, né? Eles não têm interesses homogêneos. Né? Então, quando a gente fala de Bulgária, quando a gente fala da Finlândia, que não é um país da OTAN, mas é um país da União Europeia, né, quando a gente fala de Alemanha, que são países que consomem muito mais gás e petróleo da Rússia, os Estados Unidos consomem, né, cerca de 3% do seu petróleo bruto veio da Rússia. Então é relativamente simples, entre aspas, de substituir. O Reino Unido também anunciou essa proibição. A empresa Shell anunciou que vai suspender operações envolvendo petróleo e gás russos. Tá? E aí o que aconteceu? O Biden pediu para trocar uma ideia com a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, para falar, olha, vocês podiam bombear mais petróleo, né, porque aí vai abaixar o preço. E o que acontece? Segundo o Wall Street Journal, tanto Mohammed bin Salman quanto o Mohammed bin Zayed recusaram conversar por telefone com o Joe Biden. O MBS, inclusive, teria ali uma bronca pessoal com ele, estaria magoado, porque no ano passado, não sei se os nossos ouvintes vão lembrar, no ano passado o Joe Biden não quis conversar com o MBS, o Joe Biden só conversou com o rei Salman. Então os dois teriam rejeitado chamadas dele. Isso no dia 8. Aí no dia 9, saiu na Reuters, o embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Washington, dizendo que não foi nada daquilo, que a imprensa superdimensionou, que Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos são brothers, e que os Emirados Árabes Unidos vão sim bombear mais petróleo por preço baixar, e confia no pai. Tá? Foi basicamente isso que ele disse, nessas palavras quase. Falando de outros países europeus e ainda dos Estados Unidos em questões políticas, né, a gente comentou no programa passado que alguns navios russos não puderam cruzar o Estreito de Bósforo e Dardanelos, e aí eles tentaram ancorar no Chipre, né, como parte ali da sua viagem rumo à Síria. Porém, o Chipre rejeitou que os navios pudessem ficar na ilha, pudessem ancorar na ilha, dizendo que isso violaria a neutralidade do país. Tá? E lembrando que o Chipre é um país da União Europeia. A Hungria, pela primeira vez, autorizou que tropas da OTAN e carregamentos de armas passem pelo território húngaro, né? Ou seja, foi convencido ali para longe da influência da Rússia em algum momento. O negócio dos MiG-29 que iriam da Polônia para a Ucrânia foi por água abaixo. Por quê? E lembrando, assim, isso aqui eu vou mais rápido e tudo isso a gente comentou no Twitter também. Por quê? Porque os Estados Unidos estariam com medo da repercussão, estaria com medo de ser acusado de envolvimento maior, e também porque existiram custos envolvidos, porque não basta mandar os aviões para a Ucrânia, eles precisariam ser desotanizados, com troca de equipamento de comunicação de alguns sensores, e isso teria custos e ninguém está afim de pagar essa conta. Tá?
Então, o negócio de transferir os MiGs de países da Europa Oriental, especialmente Polônia, para a Ucrânia, aparentemente foi por água abaixo. Aí vamos para o Reino Unido, onde o governo anunciou que vai mandar mais 2.000 mísseis para a Ucrânia, e também com 3 notícias, tá, ligadas ao envolvimento de cidadãos britânicos com a guerra. Uma delas, que é o seguinte: segundo o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, ou seja, a fonte oficial, não é nem especulação nem nada, um pequeno número de soldados está ausente sem permissão dos seus postos, estão ausentes sem permissão, e viajaram à Ucrânia para se voluntariar para lutar pela Ucrânia. Um deles, inclusive, que não é mais militar, é um Ben Grant, de 30 anos de idade, que serviu nos comandos do Reino Unido por 5 anos, nos comandos dos Royal Marines, e ele é o filho mais velho da Ellen Grant, que é uma parlamentar pelo Partido Conservador. E vamos lembrar, né, que pelas regras de guerra, estrangeiros capturados no local de guerra não necessariamente serão tratados como prisioneiros de guerra. Eles podem ser tratados como espiões, e isso significa que eles podem ser, inclusive, executados. Tá? Então... a Convenção de Genebra não serve para eles. Pois é, então assim, é claro que é importante colocar que a Ucrânia anunciou que vai criar a sua legião estrangeira, e que pessoas que servirem nela vão receber, além de pagamentos, vão ter a nacionalidade ucraniana, segundo o governo da Ucrânia, tá? Isso é importante mencionar. Então isso pode criar um status oficial para esses soldados. De qualquer maneira, não é uma situação simples. Ouvintes nossos que estejam pensando em ir, eu recomendaria pensar 2, 3 vezes, tá? Se bem que, né, brasileiro é capaz de chegar lá e ficar jogando bola, os russos querem jogar bola com eles, né? Outra notícia ligada ao Reino Unido, então, além de militares da ativa sem autorização que foram para a Ucrânia, veteranos que foram para a Ucrânia, também foi revelado que o ex-ministro de Energia Greg Barker, ele participou da COP26 como parte de uma comitiva de uma empresa russa, tá? E tem sido muito especulado no Reino Unido sobre laços entre os bilionários russos, os oligarcas russos, e políticos do Partido Conservador, tá? Que teriam recebido várias doações e tudo mais. A cidadã dos Estados Unidos com dupla cidadania russa, Helena Branson, de 61 anos de idade, ela será acusada como agente estrangeira, porque ela tinha um centro de cultura, supostamente, né, segundo o governo dos Estados Unidos, que seria supostamente de cultura russa em Nova York, porém ela recebeu mais de $100 mil do governo russo e ela agiria como agente russa não declarada. A OTAN iniciou ontem, dia 10, um exercício com 30 mil militares na Noruega, tá, incluindo aí o uso de 2 porta-aviões. É um dos maiores exercícios feitos pela OTAN no século XXI, tá? Pelo menos em números. Falando de refugiados, já são mais de 2 milhões de refugiados, segundo a Agência da ONU para Refugiados, 2 milhões vindos da Ucrânia, claro, no caso. O avião da FAB chegou no Brasil ontem, dia 10, trazendo 43 brasileiros, 19 ucranianos com familiares brasileiros, 5 argentinos e 1 colombiano, tá? Todos eles foram trazidos para o Brasil e, além disso, 10 animais de estimação, tá? Uma coisa interessante, meu caro Matias, que escapou da gente na nossa discussão sobre refugiados no programa passado, mas fica para o próximo programa, porque esse programa aqui a gente, né, já está um pouco extenso, não tanto assim para os nossos padrões, mas enfim, até pelas condições que estamos gravando, que tem uma coisa que alguns dos nossos ouvintes comentaram e que explica um pouco essa receptividade na Europa de refugiados ucranianos, que todos os homens ucranianos a partir dos 18 anos foram proibidos de deixar o país. Então, os refugiados que estão chegando nesses países são basicamente crianças, idosos e a imensa maioria mulheres. Então, isso dialoga, inclusive, também com
a objetificação da mulher, né? Toda aquela questão de padrões de beleza ucranianas, então seriam, né, mulheres loiras, brancas, né? Mas principalmente, a maior parte desses refugiados são mulheres, não são homens. Homens em idade economicamente ativa, que podem ser vistos como... homens em idade militar, né? Idade militar ou idade economicamente ativa, que podem ser vistos como rivais no mercado de trabalho. Então, isso também colabora para essa imagem, né, para essa receptividade. Foi uma coisa que a gente não comentou muito, infelizmente, peço desculpas por a gente ter deixado passar, e alguns ouvintes nossos mencionaram, até pelas polêmicas que nós tivemos no Brasil e tal. Então, foi muito, muito bem comentado pelos nossos ouvintes esse elemento. E um outro evento ligado aos refugiados foi que o Matteo Salvini, o líder da Liga Nord, que é acusado judicialmente, né, na Itália pelas suas políticas contra imigrantes, ele foi até a fronteira da Polônia com a Ucrânia, né, para fazer ali para aparecer. Mise-en-scène. Para aparecer. E ele que também já declarou admiração ao Putin em reiteradas vezes. Pois é, inclusive uma vez em que ele posou com uma camisa do Putin, uma montagem do Putin com uniforme militar, no Kremlin, na Praça Vermelha, em Moscou. E aí o prefeito da cidade de Przemyśl, na Polônia, o Wojciech Bakun, carregou uma camiseta com a mesma estampa e interrompeu a entrevista do Matteo Salvini, dizendo: eu te levo até a fronteira se você usar a camiseta daquele cara que você chama de amigo. Pode vir comigo, senador. Eu não tenho respeito nenhum por você e você vai ver o tratamento que você vai receber na fronteira com essa camiseta. E lembrando, é uma coisa que a gente comentou aqui algumas vezes, os movimentos de direita nacionalista na Europa, como o Liga Nord do Matteo Salvini, como a Reunião Nacional da Marine Le Pen, ou Alternativa para a Alemanha, todos eles têm bons laços com a Rússia e com o Putin e recebem, inclusive, financiamento da Rússia e do Putin. Por quê? Esses partidos, eles são eurocéticos, ou até mesmo anti-União Europeia. E uma União Europeia coesa não é algo que interessa à Rússia. Aqui, novamente, estamos falando de interesse. Então, por isso que o Matteo Salvini já foi recebido pelo Putin, posou com a camisa do Putin, e aí ele foi lá para a fronteira com a Ucrânia para posar com refugiados, com refugiadas, né, fazer imagem de bom moço, e o prefeito da cidade foi lá e trucou ele. Falou: tá bom, eu te levo na fronteira se você usar essa camiseta. Aí o Matteo Salvini discutiu lá com um fotógrafo, inclusive, o fotógrafo deve ter chamado ele de algumas coisas, né? E, enfim, um episódio bastante interessante que imagino que alguns dos nossos ouvintes viram. Se não viram, procurem, né? Falando em protestos e apoios e tudo mais, nós tivemos vários protestos por ucranianos nas cidades que já estão ocupadas por forças russas, como Kherson, no sul do país. No último final de semana, tivemos vários protestos em várias cidades europeias de solidariedade à Ucrânia, de apoio à Ucrânia. E na Rússia, nós tivemos tanto manifestações contra a guerra, especialmente no final de semana, quanto começamos a ter manifestações pela guerra. E não só na Rússia, né? Em Belgrado também. Isso, em Belgrado também, e como a gente antecipou aqui, a situação na Bósnia vai ser complicada esse ano, por toda a questão das eleições em outubro, a questão do líder nacionalista sérvio, que quer um separatismo da República Sérvia da Bósnia, o líder croata bósnio também não fica muito atrás, também não é exatamente flor que se cheire, então a situação na Bósnia vai ser bastante complicada. E essas manifestações pela guerra, né, na Rússia, estão usando o Z como símbolo, né? O Z que foi pintado em alguns dos veículos militares russos, né? Alguns estavam marcados com Z, outro com V e outro com 3 pontos, indicando 3 colunas diferentes, né? E que seria Z de Zapad, oeste,
né? Mas enfim, então tivemos temos um comercial na TV com várias bandeiras russas e agasalhos usando o Z e falando que vão desnazificar a Ucrânia, vão desmilitarizar a Ucrânia, ou seja, o discurso oficial do governo, que a gente mencionou anteriormente, e que, novamente, vamos lembrar, tem neonazista na Ucrânia? Tem. Isso quer dizer que é mais do que um discurso? Não, não quer. E Felipe, só me complementando também, eu falei de Belgrado, né, a capital da Sérvia, mas também tivemos protestos pró-Rússia em Banja Luka, né, que seria a capital da Bósnia-Sérvia. Isso, da República Sérvia da Bósnia, né? Para constar, no final de semana foram 4.300 pessoas presas, mais ou menos, tá, na Rússia, totalizando 7.500 pessoas presas em protestos anti-guerra, inclusive uma senhora de mais de 90 anos, que é uma sobrevivente do cerco de Leningrado, que é talvez o evento mais traumático da história recente russa, né, ou da história soviética, se preferirem, porque o cerco de Leningrado afetou pessoas que depois foram para outros países. Leningrado, que é atual São Petersburgo. Isso. E que foi cercada por praticamente 3 anos pela Alemanha nazista, né, pessoas morreram de fome devido ao cerco, né. Também em relação a essas manifestações de apoio e de condenação, a Anistia Internacional, na segunda-feira, dia 7, criticou o governo ucraniano por violar direitos dos prisioneiros de guerra, afirmando que os prisioneiros russos que participaram de entrevistas televisionadas, eles teriam sido forçados pelas autoridades ucranianas. Tá? E lembrando que a Anistia Internacional é uma ONG e que muita gente acusa de ter ligações com o governo dos Estados Unidos. Tá? E aí, assim, semana passada a gente já falou da bobagem que é querer proibir Dostoiévski, que é querer proibir a vodka e tudo mais, mas aí essas bobagens, infelizmente, estão continuando, estão até ganhando força, né? Então, por exemplo, nossos amigos do Canadá Agora compartilharam que no Quebec, né, o prato do poutine, né, que é Putin na grafia em francês, né, começou ali a ser tirado de cardápios e tal. Poutine, que é batata frita com queijo e é um molho, agora eu não lembro do que exatamente a base do molho, né? E aqui no Brasil, a gente teve alguns restaurantes aqui em São Paulo e tal, que quiseram tirar o estrogonofe do cardápio. Sendo gente, assim, que o estrogonofe foi completamente adaptado ao gosto brasileiro, né? Não tem quase nenhuma semelhança com o original russo, né? Mas, para além disso, é uma bobagem, uma pataquada, né? Cara, é querer uma sinalização de virtude, assim, tipo, muito, muito besta, o que você falou, uma pataquada, e que, novamente, vamos lembrar, o fato do governo russo ter invadido, ter ordenado a invasão da Ucrânia, não anula toda a cultura russa, não anula toda, enfim, o que seja na gastronomia, seja na literatura, seja o que for. Aí eu vi até gente falando, vão querer que os químicos deixem de usar a tabela periódica também, porque ela foi inventada por um russo. Ninguém deixa de comer comida alemã por causa do nazismo, por exemplo. Então, assim, eu entendo isso quando vem, por exemplo, de pessoas que têm alguma ligação direta com o que está acontecendo. Então, um restaurante que seja, sei lá, de propriedade de ucranianos, de uma família de ucranianos, fazer alguma manifestação nesse sentido, eu entendo. Agora, gente que não tem nada a ver, né? Então, assim, um bar que aí rebatiza o Moscow Mule como Kiev Mule, né? Tipo, cara, o que vocês têm a ver? O que você vai fazer além de você bancar o legal, né? É a versão gastronômica de pintar uma unha de branco pela paz, né? Então, assim, no fundo o que você faz é posar que você é muito legal, que você é contra a guerra. Legal, a maioria das pessoas é contra a guerra,
Mas, ao mesmo tempo, isso não anula todas as outras relações. E, no fundo, não deixa de ser uma estratégia de marketing, né? Porque... tanto que a gente não está falando nome de lugar nenhum. Pois é, porque aqui no caso de São Paulo, especificamente, eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar do estabelecimento e acabou aparecendo de diversos meios, né? Enfim. Em São Paulo, o que não falta é gente metida besta. Ué, ainda mais na gastronomia, né? Aquela coisa do não é uma comida, é uma experiência. É uma experiência, né? Pois é, eu tenho muita preguiça disso. Nessas horas, a gente só pode dar razão para a existência do personagem do Bossa. Tá? O Bossa foi criado para zoar com a nossa cara, mas nessas horas a gente não tem como discordar. Né? O Bossa, ele suspenderia o estrogonofe do Mr. Lanches. Puta mundo injusto, meu. Pela paz. Entendeu? Ele suspenderia o estrogonofe do Mr. Lanches. Enfim, ainda nessa repercussão, começamos a ter agora também movimentos migratórios de jovens russos, especialmente para o Quirguistão. Tá? Foi publicado um levantamento de que o número de russos que entraram no Quirguistão nos últimos 2 meses é 150% maior do que o número 3 anos atrás, antes da pandemia. Tá? E cabe lembrar que o Quirguistão não faz fronteira direta com a Rússia, né? Tem o Cazaquistão entre os dois países e é a ex-república soviética da Ásia Central mais distante de Moscou. Mas é uma que economicamente estava muito bem, né? A gente já falou aqui do Quirguistão, então talvez isso colabore. Mas foi importante você lembrar aqui que não é um país fronteiriço, né? Porque senão parece que as pessoas estão indo... É um fluxo migratório a pé, alguma coisa assim. E aí o nosso ouvinte, André Doca, ele nos marcou lá no Twitter, trazendo uma curiosidade do mundo do xadrez, que ele, né, você citou o Kasparov, né? Que você tem acompanhado bastante no Twitter, que é um opositor do Putin há muitos anos. Eu já li mais de uma vez que o Kasparov ele gostaria de ser presidente da Rússia, gostaria de ser candidato, enfim, alguma coisa assim. E o André Doca trouxe que o enxadrista Sergei Karjakin, que é nascido na Crimeia, ele tem feito diversas declarações a favor da invasão russa, né, nas últimas 2 semanas. Né? Então, trazendo aí a questão até do mundo do xadrez. Dessas notícias sobre repercussão, apoios e protestos, vamos atualizar uma questão sobre o nazismo. Né? Por quê? Porque essa semana, no dia 8 de março, o perfil oficial da OTAN compartilhou fotos de mulheres ucranianas, né, no Dia Internacional da Mulher. E uma das fotos é de uma mulher ucraniana no serviço militar, uniformizada, armada, de capacete, e ela está com um patch no meio da sua farda, do seu colete, que é o patch do Sol Negro, que é um símbolo muito utilizado pelos neonazistas. Era um símbolo utilizado pelo Himmler, mas que hoje é muito utilizado pelos neonazistas porque não é tão conhecido quanto a suástica. Né? E que foi apropriado, né, da cultura indo-gangética, né? E aí o perfil oficial da OTAN apagou depois o post. Aí depois o perfil oficial da Guarda Nacional Ucraniana postou integrantes do infame Batalhão Azov recebendo treinamento com equipamento antitanque, com novos equipamentos antitanque. Se não me engano, é um NLAW que é de origem britânica. Né? Então foram 2 imagens que repercutiram bastante, e teve uma terceira imagem de um soldado ucraniano que foi publicado, se não me engano, pela Getty Images, também com o Sol Negro, um patch do Sol Negro no meio da sua farda, que, repito, é um símbolo neonazista muito utilizado porque como ele não é conhecido como a suástica, ele permite, entre aspas, disfarçar. Por uma pessoa incauta, ela não vai saber do que se trata. Então, foram 3 coisas que repercutiram sobre isso nessa última semana, e assim, a gente já fez todos os lembretes possíveis e imagináveis, né? Então, e eu tô falando isso porque teve gente até que marcou a gente em comentários meio provocativos, né? Do tipo, vocês ainda acham que não tem nazismo na Ucrânia? A gente nunca disse que não tem nazismo na Ucrânia, pelo contrário. O que a gente fala é que é só um discurso do Putin.
Até porque, como o Matias já lembrou nesse programa, o que não falta também é neonazista na Ucrânia, inclusive neonazista com a proximidade do governo, como o fundador e líder do grupo Wagner, que tem esse nome em homenagem ao compositor Richard Wagner, que era o compositor preferido do Hitler, e que sofre a obra do Wagner, né, tem essa associação com o nazismo até hoje. Tanto que um tempo atrás uma orquestra ia tocar, ou tocou Wagner em Israel, deu repercussão. Então, assim, a gente nunca disse que não tem grupos neonazistas na Ucrânia, ou que não tem grupos neonazistas abrigados no governo ucraniano pelo governo Poroshenko, que é o governo anterior. O que a gente fala é que não é possível classificar esse governo atual como um governo, um gabinete nazista, e que é um discurso russo para justificar a invasão, assim como é um discurso do Biden dizer que o Putin quer restaurar a União Soviética. A gente falou isso 2 programas atrás. E você falou do grupo Wagner, eu também falo do Vladimir Zoga, do batalhão Esparta. Que é da Bacia do Don, né, no isso. caso. Isso. Que morreu em combate nessa semana também, sendo homenageado pelo Putin. E assim, mas o Stepan Bandeira? A gente já falou do Stepan Bandeira aqui. O Stepan Bandeira não nazistinha... FDP, DM, entendeu? Que, enfim, que tá sentadinho no colo do capeta, não tem problema, nunca vou dizer o contrário disso, tá, gente? Podem ficar tranquilíssimos. E a outra notícia foi que o Facebook, né, o grupo Meta, né, que controla o Facebook e Instagram, disse que vai ser mais flexível em relação a posts pedindo por violência contra soldados russos. Tá? Então, assim, é uma notícia de agora há pouco, tá? Do final da Reuters, atualizada às 2 da manhã do dia 11. Então, assim, o Zuckerberg liberou a russofobia, né? Então, assim, então se você fizer um vídeo, né, dizendo, se quiser matar, tem que matar os soldados russos, vai estar liberado, tá? Tem que ter, inclusive, ameaça, violência contra... líderes e agentes do governo, tá? Então vão ser permitidos aí pelo grupo Meta. Para a gente fechar de vez, 2 curiosidades e uma última explicação. Uma curiosidade foi que a principal fabricante estatal de armas da Ucrânia, a Ukroboronprom, ela está oferecendo $1 milhão por aviões de combate russos, tá? Para incentivar pilotos russos a desertarem. Então, se você desertar, pousar, deixar o seu avião ali bonitinho, em condições de uso, pelos ucranianos, você vai levar $1 milhão por eles. A outra é que o nosso ouvinte Henrique, ele recomendou o canal Polymath, né, que é tipo polímata, né, que é uma pessoa que tem várias áreas de conhecimento, que é de um cara chamado Luke Polymath. Eu assisti o vídeo é bastante interessante mesmo, em que ele analisa as diferenças e semelhanças entre o idioma russo e o idioma ucraniano, tá? Então tá lá no YouTube, infelizmente, apenas em inglês. E a explicação final, a última explicação desse bloco, é que eu não sei por que raios de motivos, várias contas em português no Twitter, algumas com muitos seguidores, repercutiram essa semana que o Japão teria aproveitado a crise na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, para declarar a soberania japonesa sobre as Ilhas Kurilas, né, especialmente as 3 ilhas mais ao sul do arquipélago das Kurilas. O arquipélago das Kurilas é um arquipélago que liga o Japão à península de Kamchatka. E o que aconteceu? Muita gente já começou a repercutir isso. Eu estou falando especialmente do Twitter. Eu faço esse disclaimer aqui porque teve um ouvinte nosso dizendo que nosso querido Tanguy comentou isso também no Petit Jornal. Eu não ouvi o que ele falou, estou falando da repercussão disso no Twitter especificamente, tá? E aí muita gente começou a compartilhar, dizendo, meu Deus, vai ser uma guerra geral contra a Rússia, então olha só, o Japão aproveitou a situação para reivindicar tal. E isso não é verdade, tá, gente? Não é verdade por um motivo muito simples, que é o Japão nunca abriu mão da soberania sobre as 3 ilhas ao sul das Kurilas. Essa é uma pendência que vem desde o final da Segunda Guerra Mundial, que nunca foi resolvida por completo, mesmo com o Tratado Nipo-Soviético de 1956. Eu escrevi um texto sobre isso 3 anos atrás, quando o Abe Shinzo se encontrou com Vladimir Putin, tá? Não tem nada a ver com a Ucrânia, é uma política de Estado do Japão.
Então, cuidado com esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu imagino que talvez tenha acontecido foi que o Japão, na hora de anunciar sanções contra a Rússia, talvez seja colocado ali na nota, lembrando que a soberania das 3 ilhas ocupadas pela Rússia é do Japão, blá blá blá. E aí teve gente que achou que isso era um fato novo, começou a repercutir, isso ganhou muita força, e do nada muita gente compartilhando isso, Japão vai entrar na guerra contra a Rússia e tal. Não, não é um fato novo. O Japão reivindica as 3 ilhas ao sul do arquipélago das Kurilas desde o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, não é fato novo, não sei de onde veio, e cuidado com esse tipo de coisa, como sempre, a gente sempre avisa.